sobre o que realmente gostamos de fazer. Você já parou para pensar de fato naquilo que você gosta, em quais são as suas paixões, os seus talentos, em como você pode alinhar essas paixões e talentos e construir algo que seja realmente significativo na sua vida? Um trabalho, um projeto ou mesmo um hobby que no começo, como hobby, faça parte apenas da sua vida privada, da sua vida pessoal, mas que com o tempo você possa transformar no seu trabalho ou numa fonte de renda extra para você, ou de repente na sua principal fonte de renda. Porque, sim, muitas vezes a gente descobre a nossa vocação a partir de um hobby nosso, de algo que a gente fazia apenas no nosso tempo livre, na nossa vida pessoal. Mas aí de tão apaixonado que a gente vai ficando com aquilo, ou de tão apaixonado que a gente já era com aquilo, e de tanto que nós começamos a nos dedicar àquela tarefa, àquela atividade, a gente acaba transformando esse hobby num trabalho, muitas vezes sem perceber mesmo. Muitas vezes até em termos de nos planejarmos mesmo para fazer aquilo acontecer. Em outras vezes, a gente acaba descobrindo a nossa vocação a partir de uma necessidade. Ou seja, de repente, pela sua situação naquele momento, foi necessário que você virasse e criasse um próprio negócio ou um próprio empreendimento para gerar alguma grana, para pagar suas contas no final do mês, para sustentar sua família. E daí você acaba descobrindo, no meio dessa necessidade, no meio dessa coisa que você foi obrigado a se virar para fazer, dessa urgência em pagar a conta, ganhar dinheiro, sustentar a família, uma vocação, de repente, para o empreendedorismo, ou uma paixão mesmo por alguma atividade relacionada a esse seu trabalho, que a princípio começou em função de uma necessidade que você teve em um determinado momento da sua vida. Então, seja num caso ou no outro, né, de você começar fazendo por hobby e começar a gostar, ou começar por uma necessidade e transformar aquilo em trabalho, o que é importante? É você colocar a mão na massa, é você transformar a teoria em prática mesmo, é você agir, até para que você avalie de fato se você realmente gosta daquilo que você diz ser uma paixão, se você realmente tem jeito para aquilo, se é realmente algo que te interessa, que te motiva, que te envolve a ponto de você perder a noção da hora, de você entrar em flow, de você nem ver o tempo passar mesmo enquanto você está ali naquela atividade. Então você precisa entrar em campo, você precisa fazer. Mas para que a gente descubra do que a gente gosta, a gente também precisa, além de fazer efetivamente, largar a mão dessa necessidade de aprovação do lado de fora, né? Da opinião do outro, do julgamento do outro, do que o outro vai pensar ou falar ao nosso respeito. A gente precisa parar de tentar agradar o outro o tempo todo, de se moldar para caber dentro do mundo de alguém, para ser gostado por alguém, né, para ser aceito, para ser respeitado, para ser amado, quando nós mesmos estamos nos afastando cada vez mais daquilo que a gente realmente gosta de fazer e de quem a gente realmente é. Quem fica o tempo todo buscando essa aprovação externa para tudo que vai fazer na vida, não se preocupa com o que gosta de verdade, porque está sempre nesse movimento de entender do que o outro gosta, né? De tentar fazer o que o outro gosta, de tentar ser como o outro gosta, de tentar viver como o outro gosta. E nesse movimento, ao encontro do outro, das necessidades do outro, da opinião do outro, da visão de mundo do outro, o que acontece? A gente acaba se afastando da gente mesmo. E quando eu me afasto de mim, eu me desconecto também das coisas que eu gosto de fazer. Daquelas coisas que alimentam a minha alma de alguma maneira, que fazem os meus olhos brilharem, que me trazem alegria, que me motivam, que me inspiram, que me incentivam, que trazem um calorzinho na alma, que fazem meu coração bater mais rápido, que dão sentido à minha vida de alguma maneira. Porque eu tô sempre preocupada com as opiniões dos outros, com o que tá lá fora e não com o que tá aqui dentro. Então, para que você possa se reconectar com quem você é, se reconectar com a sua verdade, com a sua essência, é fundamental que você comece a se olhar, mas se olhar enxergando, que você comece a se conhecer de verdade, que você comece a investigar os seus comportamentos, os seus pensamentos, às vezes em que você se omite, às vezes em que você fala a verdade, às vezes em que você mente.
Até para que você entenda por que é que você faz ou não faz certas coisas na sua vida. Por que eu tô falando a verdade aqui? Por que eu tô mentindo aqui? Né? Será que eu gosto disso mesmo? Será que eu não gosto? E nesse processo, entender o que você gosta de fazer e o que você não gosta de fazer é também fundamental, como eu falei. Pegue um papel, pegue uma caneta e comece a listar quais são aquelas coisas que você realmente gosta de fazer e por que é que você gosta de fazer essas coisas. Que tipos de sensações elas te trazem, que tipos de ganhos você consegue enxergar ao fazer essas coisas. Por que é que essas coisas são de fato importantes e prazerosas para você. Se não aparecer muita coisa aí na sua listinha, não precisa entrar em desespero, não precisa se descontrolar, porque tá tudo bem. O que você precisa fazer a partir de agora é o que eu falei lá no começo do vídeo, lembra? Você precisa se permitir experimentar. Experimente fazer uma coisa nova, experimente se lançar num novo desafio na sua vida. São infinitas as possibilidades que existem no mundo. Se abra para elas, saia um pouquinho de dentro dessa caixinha e amplie o seu olhar. Ouse um pouquinho mais na vida, se jogue um pouquinho mais nas coisas. Lembra do que eu falei? Às vezes começa como um hobby. E aí você começa a gostar daquilo. Às vezes vem de uma necessidade, você começa a gostar, mas você precisa experimentar. Como é que você vai saber se você realmente gosta ou não gosta de determinadas atividades na sua vida se você nunca propuser a fazê-las? Converse sobre outras coisas, leia sobre outras coisas, assista outros tipos de programas, de séries, de filmes, de reportagens, navegue por outros sites, conheça outros tipos de pessoas, viaje para lugares diferentes, entre em lojas diferentes, em restaurantes diferentes, peça pratos diferentes daqueles que você sempre pede, porque você já sabe que você gosta daquilo. E eu faço muito isso, né? Sempre pedir a mesma coisa quando eu me apaixono por aquela comida. É uma coisa impressionante. Não precisa ser assim. E eu tô trabalhando isso já também em mim. Vamos experimentar coisas diferentes. Toda vez que eu ia visitar a minha irmã em Blumenau e que a gente ia num restaurante X, eu só pedia um salmão que vinha com um molho delicioso, meio cítrico, assim, um purê de batata doce, uma coisa maravilhosa. Mas eu só pedia isso, só, porque eu tinha me apaixonado completamente por esse prato e não pedia mais nada. Até que um dia eu falei assim, gente, tem zilhões de outras opções no cardápio e eu só peço o salmão. Tudo bem que eu amo salmão, tudo bem, mas eu tô me limitando a essa escolha quando, na verdade, existem outros pratos que podem ser tão gostosos ou até melhores até, né, do que aquele salmão. Daí, num dia, o que eu fiz? Né, com aquela ponta gigantesca de hesitação, eu resolvi pedir um filé mignon. E o que aconteceu, gente? O filé mignon era ainda mais gostoso do que o salmão. E aí eu comecei a aprender a pedir coisas diferentes, a frequentar outros restaurantes também. Consegue entender o que eu quero dizer? Eu sei que é um exemplo assim, bobo até, mas é pra gente começar a entender que existem outras possibilidades. A gente não precisa fazer a mesma coisa sempre. A gente pode se permitir experimentar coisas diferentes também. Inclusive coisas que você nunca parou para pensar sobre elas, que você nunca parou para pensar se você gosta ou se você não gosta. Experimenta. É assim que você vai ampliando os seus horizontes, é assim que você vai enxergando outras possibilidades, se abrindo para o novo e se conhecendo melhor também. O processo de autoconhecimento, ele é um processo infinito, é um processo intermitente, ele não acaba nunca. A gente sempre vai estar conhecendo e descobrindo coisas novas ao nosso respeito o tempo todo. E é por isso que é um processo extremamente valioso, extremamente recompensador e que pode ser muito mais leve, muito mais divertido e muito mais simples do que a gente imagina. Você vai ver o quanto vale a pena. Quanto vale a pena embarcar nesse processo? Então, para descobrir o que gosta, experimente, faça coisas diferentes. Combinado? E aí, não deixa também de curtir, de comentar e de compartilhar essa mensagem com quem você quiser. Ajude outras pessoas, inspire outras pessoas. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui e os inscritos ficam sabendo de tudo em primeiríssima mão. Desde que ative as notificações do sininho, então se inscrevam na minha lista VIP. Entra lá, faz o seu cadastro, o endereço para se cadastrar está aqui na descrição desse vídeo. O cadastro é rápido, é gratuito, mas tem muito valor. Um beijo grande para você, te vejo no próximo vídeo.